pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa quarta videoaula sobre citoplasma, né? E nós estamos falando o quê? Sobre organelas membranosas. Aguenta firme aí, porque essa aula é curtinha e só falta mais uma, são 5 videoaulas, vamos lá. Se você assistiu a terceira videoaula, eu finalizei a videoaula, né, com uma questão e eu fiz essa pergunta, né? Porque todas as organelas dependem da mitocôndria. Mas antes da gente de responder isso, a gente precisa entender do que é formado, do que é composta a mitocôndria. Por quê? Porque a mitocôndria é uma organela diferente de tudo que vocês viram até agora, tá? Nossa, Ana, mas por quê? Por que ela é tão diferente assim? A primeira coisa é porque pela primeira vez nós vamos ter uma organela que ela não tem só uma membrana, ela tem duas membranas. Como assim, Ana? Sim, ela tem uma dupla camada de fosfolipídio aqui com proteína, beleza? Mas ela tem outra camada aqui. E essa outra camada vai sofrendo invaginações para dentro. Óbvio, invaginação é para dentro, né, gente? Senão vai camplonasmo. Ela vai e formando esses chifrinhos na mitocôndria, ok? E a gente chama então essa membrana externa, membrana interna. Na membrana interna existem essas invaginações que a gente chama de cristas mitocondriais, parecendo umas cristas mesmo, né? Mitocondriais. Ana, qual que é a importância dessas invaginações? Não é membrana? Se é membrana, não tem lipídio e proteína? Nessas cristas vão ter proteínas muito importantes. Essas proteínas, que eu estou fazendo de risquinho aqui, não vou fazer em todos. Nessas cristas existem proteínas chamadas de enzimas respiratórias. São proteínas. E qual vai ser a função delas? Fazer a respiração celular aeróbica, que é a principal função da mitocôndria. Ok? Então, por isso que é muito importante. Quanto mais crista, quanto mais invaginação, quanto mais membrana interna, mais enzimas respiratórias. Ok? Tá, então a membrana só é importante. A mitocôndria só é importante porque tem duas membranas? Não. A mitocôndria ela é importante porque ela sabia que ela tem tipo um citoplasma? Sim. Mitocôndria tem um líquido gelatinoso dentro dela. A mitocôndria vive no citoplasma, mas dentro dela é como se tivesse um outro citoplasma. Esse outro citoplasma é chamado de matriz mitocondrial. Nossa, que interessante, Ana. Tem duas membranas, tem um citoplasma, só isso? Não. A MIT, para os íntimos, ela é muito importante porque ela tem ribossomo. Sim, ela faz proteína. Ela tem ribossomo. E, para finalizar, a cereja do bolo, por que ela é diferente? A mitocôndria, pasmem, tem um DNA próprio. Qual é a relação de vocês? Tem membrana, tem citoplasma, tem ribossomo e tem material genético? Ela é uma célula? Não. Ela tem os componentes mínimos de uma célula, mas ela não é considerada uma célula, tá? Por quê? Porque ela não consegue se manter com todas as funções, né? Sozinha. Ela tem que estar dentro da célula. Mas acredita-se que a mitocôndria, há bilhões de anos atrás, ela surgiu a partir de uma bactéria, de um ser vivo. E ao longo da evolução, ela manteve as características dos 4 componentes mínimos de uma célula.
Olha que interessante. Existem várias evidências de que a mitocôndria, a origem da mitocôndria é por meio de uma bactéria, né? E isso a gente vai aprender quando estudarmos os protistas, ok? Mas é muito interessante a mitocôndria. Muito bem, então aqui tem outros desenhinhos, né, para vocês. Olha, a mitocôndria, as cristas, né? Essa fotinha aqui é de um microscópio eletrônico de transmissão, dá para ver as cristas. Nós não vamos ver mitocôndria em microscópio de luz, de bancada, desses normais. Essa aqui é mais uma figurinha para vocês estudarem, olha, o DNA, as cristas, matriz, ok? E aí nós vamos para a função da mitocôndria. Respiração celular aeróbica. Respiração celular aeróbica é o nome da reação química. Qual é a função dessa respiração celular aeróbica? Produzir energia. Essa energia na biologia a gente chama de ATP. Nós falamos muito disso em ecologia. Então, o que a mitocôndria faz? Pega o alimento, nesse caso aqui o alimento é a glicose, reage com o gás oxigênio, tem um caso de amor, lembra? Libera muita energia e libera gás carbônico e água, por isso chama respiração. Absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, né? Para isso acontecer, precisa de enzimas. Essas enzimas estão principalmente onde? Na crista, tá? Ana, é simples assim? Claro que não é simples assim, mas a gente está tendo uma introdução à biologia aqui. O processo de respiração celular aeróbico, a gente vai ver detalhadamente no terceiro ano, ok? Basta que vocês saberem identificar os componentes da mitocôndria e saber a função dela, ok? E aqui fotinhos, né? Figuras para vocês estudarem as mitocôndrias. Aqui diferente, é foto mesmo, não é figura, né? De dois tipos diferentes de mitocôndria. Tipos não, formas diferentes. Por quê? Numa figurinha lá que vocês viram no slide anterior, geralmente as mitocôndrias estão na forma de feijão, né? Mas vocês, caminhão passando, mas vocês veem por aqui que nem sempre as mitocôndrias são na forma de feijão, podem ser na forma de bolinha, tá? Dá para ver as cristas mitocondriais, dá para ver os ribossomos, olha que bonito, ok? E muito interessante nessa figurinha que está aqui do meu lado, que é o retículo endoplasmático rugoso. Olha aqui, ó, dá para ver os ribossomos aderidos nas membranas. Ó, tá? Agora, presta atenção. Ana, toda célula do nosso corpo tem uma quantidade fixa de mitocôndria? Não, não tem, tá? Tem célula que vai ter mais, tem célula que vai ter menos. Tudo vai depender do metabolismo. Se é uma célula que não trabalha muito, não vai precisar de muita energia, então vai ter pouca mitocôndria. Se é uma célula que trabalha muito, tipo coração, vai ter bastante mitocôndria. Uma célula que cai bastante no vestibular e que tem bastante mitocôndria também é o espermatozoide. Nós vimos que o espermatozoide tem o acrossomo, que é a pontinha, mas não sei se vocês prestaram atenção que na base do espermatozoide tinha muita mitocôndria. Por que as mitocôndrias ficam na base do espermatozoide? Porque as mitocôndrias fornecem energia, ATP. E essa energia, ela é necessária para o batimento do flagelo. Se o flagelo não bater, não vai, o espermatozoide não chega no óvulo, na sua missão. Então, o espermatozoide é uma célula que tem bastante mitocôndria, porque precisa de bastante energia para esse flagelo bater forte para chegar no seu alvo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Uma aula curtinha que eu quis deixar só para mitocôndria, porque é uma organela muito importante. Esse exercício do Enem, muito interessante, por sinal, vocês conseguem fazê-lo apenas olhando então a mitocôndria e o retículo endoplasmático rugoso. Ele fala também para olhar para o núcleo, esse negócio de heterocromatina e eucromatina.
mas só de vocês analisarem e comparar a quantidade de mitocôndria e retículo endoplasmático rugoso, vocês já conseguem definir a resposta correta, pelo menos deveriam, tá bom? Porque núcleo a gente vai ver só daqui a algumas aulas. Esse é um exercício também muito interessante que se você aprendeu as nossas aulas aí, se você vem acompanhando as aulas de citoplasma, de organelas, você vai conseguir fazer. E essa aqui também é também muito interessante, relacionando o retículo endoplasmático rugoso, liso, Golgi e mitocôndria. Muito importante dizer que num exercício de vestibular é muito comum, né, que ele traga várias organelas. Se você sabe relacionar essas organelas, saber as funções, é muito difícil um exercício que traz apenas uma única organela dissociada, assim, sozinha, ok? Um beijo e até a próxima e última videoaula.